te abençoamos, né? A ministração da palavra, ungimos seus lábios, os nossos ouvidos, declaramos que nós nos encontramos aptos, né? Para entrar no novo do Senhor. Preparamos os nossos espíritos para novas experiências e a prática da palavra. Somos você aí. Saudades também, Padilha. Olá, pessoal. É bom estarmos juntos. Como é que tá o som aí? Tudo bem? 0 a 10. Muito bom. É bom estar com vocês, acompanhando lá no grupo. Maravilha. Vamos lá. Deixa eu projetar aqui, eu tô com uma mensagem para vocês. Bem, tá aí, é uma mensagem que eu acho muito importante. Eu vou estar aqui gravando também. Ok? Eu queria abençoar vocês com um espírito aberto, um espírito livre, alargando o espaço da sua tenda, das tendas da sua fé, da sua consciência, a respeito do reino de Deus. Hoje eu vou falar a respeito do reino de Deus. Vou tentar ser objetivo, nós temos aqui 9 páginas, mas são textos e letras grandes, tá ok? Bem, faz umas 3 semanas, mais ou menos, que me veio às mãos uma mensagem, na realidade um livro. O título dele é O Cerco da Vitória. Eu traduzi ele um pouco no Google e achei ele muito interessante. E aí eu dei para o Tom, a Mariana, isso, para traduzirem. E eles começaram a traduzir. E o Cerco da Vitória, ele traz um ensinamento a respeito das áreas da sociedade que o reino de Deus tem que se expandir. E aí esse texto, ele abriu a minha mente, eu comecei a fazer algumas pesquisas, e é baseado nele, no Cerco da Vitória. Foram 2 semanas que os irmãos se reuniram nos Estados Unidos, em Shiloh, e foi assim um desvendamento para o caminhar naquela época nos Estados Unidos. E o princípio espiritual que ele coloca ali é fundamental. Deixa eu ir lendo para vocês, já a gente entra no ponto principal. Os 7 montes de Apocalipse 17. Deuteronômio capítulo 7. Em Deuteronômio capítulo 7, o Senhor inicia falando a Moisés sobre a terra prometida, Canaã. Essa era a paixão do coração de Deus pelo povo. Não era seu desejo eles estarem no deserto e muito menos ter de fornecer rações emergenciais, maná. Deus não queria ter de refrescá-los com a água emergencial que provinha da rocha. Ou seja, o objetivo de Deus sempre foi, quando Deus tirou Abraão da terra de Ur, levar o povo dele para Canaã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. A intenção de Deus, o desejo de Deus, sempre foi estabelecer o seu reino através do homem que ele criou aqui na terra. Ele tinha muito mais preparado para eles, para os filhos de Israel. Constantemente, Deus falava a Moisés a respeito da terra vasta e boa que ele tinha para o seu povo. Este sempre foi o plano original do coração de Deus, no intuito de abençoá-los naquele lugar. Mas no versículo 1 de Deuteronômio 7, Deus finalmente expõe os fatos a respeito das nações que eles teriam de derrotar para colonizar Canaã. Então, Deuteronômio 7, 1 fala assim, 7 nações mais numerosas e poderosas do que eles. Israel tinha pelo menos 7 nações inimigas que sempre atravessaram o seu caminho, até hoje na realidade, né? Quais são as 7 nações? Os cananeus,
os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, os gigazeus. Essas eram as 7 nações. Era chamado dos Zeus, o eu, o ego, né? São as 7 nações. Êxodo 33, 2, 34, 11, Deuteronômio 7, 1 e 2, Juízes 3, 5, 6, Esdras, até o livro de Atos, na pregação de Pedro, ou de Paulo, desculpe, aparece lá. Ok? Então são 7 nações que eles teriam que conquistar. A gente sabe que Canaã era habitada pelos gigantes. A palavra gigantes em hebraico é Nefilins. Os Nefilins eram pessoas que tinham um espírito rendido ao mal, uma comunhão maligna entre o ser humano e demônios. Isaías 2, versículos 2 e 3, associa esta tomada de posse da terra de Canaã com o estabelecimento do reino do Senhor em Sião. Toda vez que você vê na Bíblia a palavra monte ou montanha, ela se refere a um reino. Lembra da interpretação que Deus deu a Daniel a respeito do sonho do rei, né? Da grande estátua? A cabeça era a Babilônia, depois o Império Medo-Persa e etc. Então, toda vez que se fala de monte, fala-se do reino de Deus. E no final da revelação de Daniel, acho que no capítulo 7, fala que foi cortada um pedaço do monte, né? Foi cortada sem auxílio de mão humana, e essa terra derrubou a grande estátua, e essa pedra encheu toda a terra. Então ali fala da confrontação do reino de Deus, através de Cristo, que destruiu todos os impérios mundiais, e que esse reino iria se expandir e encher toda a terra. Aqui em Isaías também fala sobre isso. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. E para ele, para esse monte da casa do Senhor, afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá o governo, a lei, a palavra do Senhor em Jerusalém. No capítulo 17 de Apocalipse, descreve a meretriz, que é a grande Babilônia, que está sentado numa besta de 7 cabeças. Cabeça é governo. Cristo é o cabeça da igreja, é ele que governa a igreja. É ele que dá ordem para a mão, para os braços, para a boca e etc. Então, cabeça na Bíblia é aquele que governa. O homem é o cabeça da família, da esposa. É ele que administra espiritualmente a família. Que são 7 montanhas. Esta entidade, essa meretriz demoníaca, descrita como uma mulher, precisa ser destituída. Preste atenção que agora a gente começa a entrar aí no assunto principal. Das montanhas ou de seus lugares de poder. Esta é a missão a qual nós fomos comissionados por Jesus. Então comece a colocar em mente que nós, como sal da terra, luz do mundo, filhos do reino, o filho varão que nasce da igreja, nós teremos que estabelecer o governo, o senhorio de Cristo, a palavra de Deus, a autoridade de Cristo, sobre 7 montes representados pelas 7 nações que habitavam Canaã e por 7 cabeças dessa grande besta que fala dos dias de hoje. Ok? Então fica em mente aí essa figura dessas 7 nações, desses 7 montes. Esta é a terra prometida que precisamos tomar posse. Monte nas Escrituras é um símbolo de reino, nação ou império. E Jeremias 51, 24 e 25 fala sobre isso. Pegarei ante os vossos próprios olhos a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia, que a Babilônia, a cidade, ficava na região da Caldeia. Toda a maldade que fizeram em Sião. Sião é um dos 3 montes
da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, ela está construída sobre 3 montes. O templo de Jerusalém, o templo, está em cima do Monte Sião. E a cidade se espalha nos outros 2 montes, tá? Então ele fala aqui, ó, eis que sou contra ti, ó monte, tá vendo? Ele chama Babilônia de monte, que destróis, diz o Senhor, que destróis toda a terra. No meu último estudo de Apocalipse que eu publiquei, a primeira parte, eu falo da origem da cultura babilônica, né? A parte da economia, da música, da arte, do espiritismo, da reencarnação, da astrologia, da astronomia, né? Na Babilônia eles construíram, em Babel, a torre de Babel, no original hebraico chama zigurate. O zigurate, a torre de Babel, é uma torre de espíritos divinos. No cume da torre do zigurate, ele tinha o símbolo dos zodíacos, e eles invocavam entidades demoníacas, ou seja, a ciência, a religião, a astrologia, o misticismo da Babilônia, todo ele é fundamentado em inspirações demoníacas. E a nossa cultura, a cultura ocidental, toda a cultura ocidental, a cultura do Oriente é baseada na cultura babilônica, tá? É bom que a gente comece a ver essas coisas de forma muito real, tá ok, pessoal? Tá dando para pegar aí, ó? Dá ok, prossegue. Vamos lá que a gente chega aí bem no âmago da questão. Precisamos dar nome às cabeças. Já a gente vai dar nome a cada cabeça dessa aí. Tá legal? Então é o monte que destrói, diz o Senhor, que destrói toda a terra. Estenderei a mão sobre ti, Babilônia, esse grande monte, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte em chamas. Então Deus promete trazer chamas, o fogo consumidor, sobre toda esta cultura babilônica. Jeremias 51, 24 e 25. Bem, aí, como eu falei para vocês, eu estava lendo uma pré-tradução desta mensagem, o Cerco da Vitória, e um dos tópicos, logo no início do Cerco da Vitória, o tópico é esse aqui, ó, as estratégias para perseguir o inimigo por 7 caminhos. Tornaram-se muito real para nós. Então, naquela época, acho que é em 78, lá em Shiloh, eles tiveram essa experiência de identificar os 7 montes e as estratégias para fazer com que os inimigos fugissem em 7 caminhos. Vamos lá? Ele fala assim, ó, o Senhor deu a promessa que perseguiremos os nossos inimigos e estes fugirão em 7 caminhos. Estes inimigos são os 7 povos que Israel teriam que expulsar da terra prometida. Eu nunca tinha entendido esse versículo, mas eu comecei a me aprofundar no texto de Deuteronômio, e aí que eu fui entender um texto que a gente sempre cita, e agora eu fui ter uma compreensão mais clara. A promessa do Senhor é que, se os israelitas fossem obedientes aos seus mandamentos, aos mandamentos de Deus, eles seriam exaltados sobre todas as nações da terra prometida de Canaã. Então, aqui em Deuteronômio 28, versículo 1 e versículo 7, fala assim, ó, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O Senhor fará que sejam derrotados da tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho serão contra ti. Eles virão contra nós, contra o povo de Israel, por um caminho, mas por 7 caminhos fugirão da tua
presença. Quando a gente lia, pelo menos quando eu lia esse texto, eu achava que os inimigos aí era uma aplicação genérica. Mas não é. Se você ler o texto, ele está falando, Deuteronômio, versículo 28, todo o capítulo fala da bênção e das maldições que viriam sobre o povo de Deus quando eles entrassem na terra prometida. Então, esses inimigos que seriam destituídos e que Deus exaltaria Israel sobre todas as nações da terra, está falando especificamente daquela terra de Canaã. E quando Deus fala que os inimigos fugiriam por 7 caminhos, está falando daqueles 7 povos. Ok? Então, foi uma palavra específica para Israel, de que se eles fossem obedientes a Deus, o Senhor exaltaria eles e os inimigos sairiam por 7 caminhos. A missão dos filhos de Israel era expulsar da terra prometida as 7 nações: heteus, gigazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus, por 7 caminhos. Agora, cada uma dessas 7 nações representa uma área de influência específica de um país, o reino. Eles não estavam na terra de Canaã. Esses 7 povos, alguns habitavam em montanhas, outros não. Mas esses 7 povos governavam, tinham uma autoridade Néfilim sobre aquela terra. Exatamente, Mário. A terra estava lá, mas precisava eliminar a sua influência por 7 caminhos. Cada uma destas 7 nações, preste atenção que agora é a grande chave, e você vai ver como a mente de vocês vai abrir, e eu vou fazer um desafio para vocês, para nós, no final dessa mensagem. Estas 7 nações inimigas de Israel, cada uma dessas 7 nações representa uma área de influência específica de um país ou um reino que os nefilins têm exercido sua influência e poder. Os nefilins e os canais de pessoas que têm uma mente corrupta, uma mente má, que se levantam contra tudo que se chama Cristo. E estas 7 nações inimigas de Israel estão associadas, cada uma delas, àquelas montanhas de Apocalipse capítulo 5. Então, 7 cabeças, Apocalipse 5, 7 grandes nações, Deuteronômio capítulo 7 e Deuteronômio 28, as 7 nações. Para a conquista de cada montanha ou área da sociedade, precisamos de uma estratégia de conquista específica. A mensagem, a ameaça interna e a violenta proclamação, se você tiver um papel agora, ou quiser anotar no celular, é interessante. Ó. Nessas 2 mensagens, fala o seguinte, ó. Está vindo cada vez mais liberdade para o povo de Deus a cada dia. Um remanescente está avançando. Eles deixaram as trincheiras. Gente, lembra da palavra de Odônio ontem? Nós estamos saindo da caverna. Nós estamos saindo das trincheiras e avançando desde que a OMJ, a Operação Marcha de Jericó, foi estabelecida no Brasil. Nós estamos cada vez mais compreendendo a nossa missão para o mundo. 90% das nossas energias estavam voltadas para a edificação do corpo de Cristo. Mas agora nós também precisamos expandir o reino de Deus sobre 7 montes. Tá? É claro que nós vamos cuidar do corpo. Mas o evangelho do reino tem que ser pregado a todas as nações. Então virá o fim. Ou seja, o fim da nossa era, não é o fim do mundo, é o fim da era, não virá enquanto o evangelho do reino não for proclamado, anunciado em todas as nações. E o evangelho do reino
é Cristo como Senhor, né, de todas as nações. Vamos lá. Eles não procuram um abrigo onde esperar ansiosamente os dias adiante. A gente não está esperando esse dia vir. Em vez disso, tomam um papel agressivo de derrubar fortalezas. Olha aí. As suas armas, nossas armas, são poderosas através de Deus para derrubar fortalezas. Lembra? Jericó era uma fortaleza. E aquelas nações tinham grandes fortalezas. As muralhas de Jericó tinham mais de 3 metros de largura. E trazer todo o pensamento, a imaginação do coração humano cativo a Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Existe autoridade por trás da palavra. Posicione-se na vitória completa e absoluta do Senhor Jesus Cristo. Determine ter esta vitória sem qualquer dúvida. Determine-se a perseguir implacavelmente tudo o que o inimigo lhe atira. Ele vem contra você por um caminho, mas fugirá por 7 outros. Persiga-o. Persiga esses 7 inimigos que a gente vai conhecer bem nas próximas páginas. Persiga-os quando ele vier contra você e destrua o espírito de Nefilim. Depois, persiga-os. A marcha de Jericó fala sobre isso. Vamos dar nome a alguns desses áreas de influência da sociedade, onde espíritos néfilis e canais néfilis, canais demoníacos, têm exercido o poder dele. Persiga o inimigo na esfera da política. Olha lá, política e do governo. E derrube-o. Persiga-o na esfera da ciência, segunda nação, canal de influência, e derrube-o. Persiga-o na esfera da arte, da pornografia, e derrube-o ali. Toda a arrogância será perseguida e destruída. Todo lugar onde ele plantou seus néfilis será destruído. Por este juízo o reino vem. Continuando nessas mensagens. Tudo na América, aí ele está falando da América do Norte, mas podemos aplicar a todo mundo, está se tornando autodestrutivo. Precisamos fazer algo contra esse espírito de autodestruição que teve sua origem diretamente no coração de Satanás. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Roubar sua paz, sua liberdade de pensamento, de expressão, sua liberdade religiosa, sua liberdade de decidir o seu sexo. E aí vai. Então, Satanás quer roubar sua liberdade. Lembra de Daniel, a liberdade de adorar a Deus? Agora, como que Satanás vai tentar roubar sua liberdade de adorar a Deus? Vai baixar um decreto através do governo, dos poderes governamentais. A gente vai entrar nisso. Comece a ter uma visão muito clara, realista, de como o reino de Deus tem que ser estabelecido na área da política, governamental, ciência, arte. E ele continua: precisamos fazer algo contra este espírito de autodestruição que teve sua origem diretamente no coração de Satanás. Os telejornais e os noticiários impressos e na internet são escritos por um espírito nascido de Satanás para destruir e amedrontar o povo, produzindo medo. Medo. Fica em casa, vai morrer, guerra, rumor de guerra, as pessoas morrem de medo. Os jornais não são vendidos a não ser que apresentem uma boa dose de forma bizarra
e grotesca com que Satanás apresenta os fatos. Ninguém fala sobre as coisas maravilhosas que têm acontecido no reino de Deus. Não há interesse de divulgar que centenas de pessoas têm se libertado das drogas e deixado o pecado para viver para Deus. Satanás está tornando a América ou o mundo autodestrutiva. Precisamos nos levantar e clamar ao Senhor para que Ele crie ouvidos para ouvir a palavra de Deus. As Américas estão tão inundadas de propaganda que é difícil para um coração aberto encontrar a verdade. É chamada as fake news. Isso é um nome bonito, mas é a mentira. Notícias falsas dos grandes laboratórios, o domínio da China. Gente, estuda o livro de Apocalipse. A China está com um projeto mundial, está comprando os países que estão em falência, comprando a Grécia, comprando a Itália, comprando a África. Né? Estude sobre o caminho da seda. Eles estão querendo dominar o mundo. Está vindo para o Brasil, que é o celeiro do mundo. Não quer comprar do Brasil, quer comprar o Brasil. A China estabeleceu uma base nuclear na Argentina. Então está aí. Nestes dias de engano, não se pode ter nenhuma confiança em jornais, revistas, rádios, televisão. Então, tome muito cuidado com as fontes das informações. Vá até as fontes. Comunicadores e jornalistas são vistos, aí já acabou a citação das mensagens. Agora, a partir daí, sou eu comentando. Comunicadores e jornalistas, de uma forma geral, né, são vistos como servidores de causa própria e manipuladores partidários. Mas, ainda assim, a mídia eletrônica e impressa são cruciais no modelar da sociedade. Então, uma outra área da sociedade, um outro pilar da sociedade é a área da comunicação. Aí que começa a vir o desafio para vocês que são jovens. Vocês estão prontos para ser o sal da terra na área do governo, na área da arte, na área da comunicação e outras áreas? Uma das funções do sal é evitar a putrefação dos alimentos. Nós, cristãos, somos as pessoas que tornam ou que tornarão esses pilares da sociedade são sadios e evitando a corrupção. Deus precisa levantar filhos na área das artes, na área da comunicação e jornalismo. Ok? Você já abriu o seu blog? Você já abriu o seu canal do YouTube e começou a manifestar Deus através da sua profissão? Comece a se expressar. Hoje você não precisa de ter um canal de televisão. Você tem no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter, etc., ou no blog, o seu canal independente. Ok? Precisamos de cristãos para trazer a verdade para essa esfera da comunicação. Devemos comunicar as boas novas. A palavra evangelho é boas novas. Coisas boas e edificantes. Paulo orienta aos Tessalonicenses: tudo que é bom, agradável, se algum louvor existe, seja isso que ocupe sua mente. Mesmo notícias ruins de desastres, acidentes, mortes e conflitos devem ser veiculadas com parcialidade e espírito reto. Ok? Bem, faz um mês que eu venho estudando esse assunto, né? A área política, a área governamental, a arte, a ciência, a comunicação. Aí eu comecei a fazer algumas pesquisas na Bíblia, principalmente sobre o significado do nome de cada uma daquelas nações, eus, né? E procurei na internet, eu digitei na internet áreas da influência da sociedade. Aí preste atenção como isso se ampliou. E eu estou fazendo um estudo maravilhoso, bem completo, sobre isso, tá? Daqui a algumas semanas, eu estou esperando amadurecer alguns pontos.
as 7 áreas de influência da sociedade. Segundo os sociólogos e outras fontes filosóficas, as 7 áreas de influência da sociedade que estão associadas com as 7 nações. Então, 7 áreas da sociedade. Se você digitar aí, quem estuda para o Enem sabe que existem 7 áreas, né? Alguns dizem 5, outros dizem 7, outros dizem 8, outros dizem 10. Quais são essas áreas? O governo, a família, a religião, tá? Outros falam da comunicação. Mas para não expandir muito e ser mais bíblico, eu apresento para vocês as 7 áreas. Dê um print nessa tela aí, ó. 7 áreas de influência da sociedade. Dá um print aí, depois eu coloco lá no grupo. Essa é a nossa penúltima tela. Então preste atenção. Os Néfilins estabeleceram 7 povos na terra prometida de Deus, na terra de Canaã. Quem são essas 7 nações? É a coluna da direita. Gigazeus. Os gigazeus, eles trabalham na área dos desejos e das ambições terrenas. Os cananeus eram comerciantes ou mascates. Os heteus, eles promoviam terror e medo. Os amorreus, eles eram alpinistas, que agem por soberba. Os heveus é interessante, ó, eles trabalham com a falsificação e perversão sexual. Interpretam um personagem falso. Quando Josué quis perseguir os heveus, eles se disfarçaram. Para enganar Josué. Tá? Os ferezeus, lugares altos e terra dos gigantes, os néfilis, e os jebuseus, a força ou coluna. Então, quais são as 7 áreas de influência da sociedade? Existem outras, mas quais são as principais? A área do governo, o Estado, o governo executivo, legislativo, judiciário, as forças armadas. A área do governo, política, que compreende o quê? As 3 esferas do governo e forças armadas. A economia, negócios, empresas, bancos, investimentos, etc. A área da comunicação, jornais, revista, rádios, TVs, as redes sociais. A área da educação, instituições de ensino, filosofia, ciência, tecnologia, pesquisas. A área da criatividade, olha aí, a parte da cultura, entretenimento, cinema, teatro, moda, arte, música. A área da medicina é uma área humana, né? E etc. A área da religião é a área que nós operamos. E a área da família, que é a base da sociedade. Então, preste atenção. Nós precisamos orar, primeiro, para que esses espíritos de Néfili, essas influências malignas, na área do governo, na área da economia, da comunicação, da educação, da criatividade, das religiões e da família, sejam destronadas no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora as nossas orações terão um alvo. Nós vamos dar nome a estas 7 áreas de influência. Tá ok? Agora, a pergunta que fica é essa. Para qual área destas Deus tem chamado você para ser sal da terra? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos entre as igrejas cristãs evangélicas, e dentro de toda a população evangélica, 3% das pessoas assumem um ministério na sua igreja local. Seja como diácono, como músico, para ministrar para as crianças, ministério de visitação, de socorro, de pastor, de missionário,
de conselheiro, ou seja, de cada 100 pessoas dentro de uma igreja, apenas 3 têm um comissionamento dentro da igreja. As 97 ficam sentadas na cadeira e falam: Deus não tem um dom para mim. 3%, exatamente, de cada 100 pessoas, não no nosso meio, né? Mas no mundo evangélico. No nosso meio, a nossa consciência de reino pega aí numa igreja, vai numa igreja de 1.000 membros. Na igreja de 1.000 membros você tem só 50, 100 pessoas atuando na obra do Senhor. O resto vai para a igreja, dá o dízimo, ouve a palavra, são só ouvintes. Mas por quê? Porque eles têm e operam apenas nessa área de influência aqui, que é a igreja. Eles não entenderam que eles têm que ser um médico que leva o reino de Deus para a área da medicina. Ele não entendeu, como o Marinho, que ele é um jornalista e tem que começar, de alguma forma, a levar os princípios do reino, não de forma muito clara, ou citando o versículo da Bíblia, mas os princípios do reino na área da comunicação. Outros na área da psicologia, outros na área técnica, de tecnologia, de pesquisa. Lembra que quando os reis babilônios levaram os jovens cativos de Jerusalém para a Babilônia? Fala lá que eles levaram jovens instruídos. Então o que Satanás faz? Ele entra nas faculdades e começa a fazer a cabeça dos jovens. Porque as faculdades, na sua maioria, são administradas, e todo o sistema do MEC, do Ministério da Educação, por pessoas que são ateias, com ideologias que vão contra a família, pregam a insubordinação, né? Drogas, né? O materialismo. Eu me lembro na década de 80, quando os comunistas começaram a chegar no Brasil, eles tentaram fechar a empresa do meu pai. Meu pai tinha uma gráfica que traduzia livros do alemão para o português para a Igreja Católica. Então meu pai era uma gráfica oficial da Igreja Católica em Salvador. Eles fecharam, foram lá, mandaram fechar e tirar todos os funcionários e fechar a gráfica de meu pai. Meu pai quase teve um infarto de tão nervoso que ele ficou. O comunismo, ele entrou na Igreja Católica. Se vocês tiverem interesse, eu vi um documentário, os próprios católicos, meu pai já dizia isso, né? A comunidade de base, a teoria da libertação, Leonardo Boff, existe uma estratégia mundial para infiltrar dentro da Igreja Católica. Hoje eu sigo alguns filósofos e católicos honestos, eles dizem que eles são apenas abre aspas, remanescente, que 70% da Igreja Católica Apostólica Romana está infiltrada, inclusive a CNBB, Convenção Nacional dos Bispos do Brasil, está toda infiltrada pelo comunismo. Meu pai já vivia isso, porque meu pai era amigo de Dom Avelar Brandão Vilela, arcebispo do Brasil, que morava em Salvador na década de 70 e 80. Meu pai teve que sair e criar um grupo de cristãos que realmente queriam, porque esse pessoal entrou na igreja. O Papa Francisco, que é o atual Papa, é dito por estes grupos de cristãos católicos que é a besta assentada no trono. Ok? Então, estamos dando nome aí às áreas que nós temos que orar para destronar esses espíritos néfilins, essa cultura babilônica, demoníaca, que leva as pessoas contra Deus. Eu me lembro que meu pai já falava, na década de 70, 80, observe que eles estão tirando a filosofia, o ensino da filosofia das escolas. Eles estão tirando o ensino da religião nas escolas. Eles estão tirando o amor à pátria, o sentimento de patriotismo das escolas. Eu, quando era criança, antes de entrar para a sala de aula, na minha época, quando eu tinha 7 anos de idade, mais ou menos, de 69, 70, antes de entrar, eu fazia fila e nós cantávamos
o hino do Brasil antes de entrar na sala de aula. Aqui na igreja presbiteriana, aqui em Garanhuns, nós temos um colégio centenário, colégio presbiteriano, 15 de novembro, os filhos estudam lá. Eles não fazem isso todo dia, mas as crianças, elas cantam o hino, oram e vão. Então eles tiraram, é isso aí, Eduardo, eles tiraram a filosofia, porque a filosofia ensina você a pensar. Tiraram a religião, né? Inclusive mandaram tirar até o crucifixo de muitas escolas católicas, né? E tiraram a coisa, ok? Então a pergunta é essa: Deus te chamou para ser sal da terra na profissão e na área que você atua. Então, se nós atuarmos apenas na área de igreja, o nosso ministério é muito restrito, gente. Nós só funcionamos final de semana. E durante a semana? Por exemplo, você acha que nós deveríamos orar para Deus levantar filhos na área política? Sim. O que é que um filho de Deus deveria estudar para se tornar um político ou um administrador público? Ele tinha que estudar sociologia, história, economia, ciências políticas. Então nós precisamos ter filhos cristãos que se preparem para ser um governante na sua cidade, no seu estado, quem sabe na federação. Tá? Você pode entrar pela área jurídica, ser um advogado, ok? Então tem muitas áreas nessa área governamental. Você pode entrar no exército, nas forças armadas e procurar uma carreira, porque quanto mais alto você chegar, você se torna mais influente. Um prefeito de Matinha. Então presta atenção, lá em 1 Coríntios capítulo 12, ou Romanos capítulo 12, desculpe, Paulo fala do dom de governo. A gente sempre achou que era governo só na igreja. Não, nós precisamos crer que Deus levanta filhos com o dom de governo, como Daniel, como José, que são profetas videntes, pessoas de oração, que vai trazer a sabedoria divina na área da economia, seja o empresário, né, seja na área de investimentos, na área da comunicação, como eu falei, que todos sigam o caminho da Laura. Comece a falar o que vocês aprenderam. Coloca na internet, gente. Nós precisamos colocar mais sal nas redes sociais. Porque se nós não quisermos sal, aquele meio, aquela área de influência da sociedade vai se corromper. E o reino de Deus é como uma mulher que pegou 3 medidas de farinha, colocou um fermento e todas essas 3 áreas foram fermentadas, influenciadas pelo reino de Deus. Amém? A área da educação, eu falei com as professoras da Escola do Reino, nós vamos começar a criar o blog da Escola do Reino. O blog da Escola do Reino. Nós vamos começar a botar a visão do reino para o mundo, não só para a gente. Nós vamos ter uma área restrita com todo o material didático, mas na área aberta, os fundamentos da visão das escolas do reino. Nós estamos orando. Já está tramitando no Senado a lei do homeschooling. 90% dos evangélicos da bancada evangélica e 10% da bancada católica quer dar a liberdade para nós tirarmos os nossos filhos das escolas particulares ou estaduais e nós sermos responsáveis pela educação dos nossos filhos. Estamos orando, ia ser homologado no início do ano, mas por causa da pandemia vai ser adiado. Era um sonho das escolas do reino. A gente tinha que abrir uma escola, legalizar uma escola, agora não. Você pode ter uma homeschooling, escola doméstica, e ter toda uma linha didática para você ensinar seu filho na sua casa. Eu e Patrícia estamos estudando muito sobre o homeschooling. Porque eu pretendo, assim que possível, tirar os meus filhos da escola e colocar no homeschooling. É claro que existe uma série de fatores. Você tem que ter um preparo, tem que ter um conhecimento e tem que seguir o currículo básico do governo, porque seu filho um dia pode querer fazer
né? Existe um grupo, eu faço parte de 2 grupos de homeschooling, a maioria deles é evangélico. Na área da criatividade, olha aí, na cultura, no entretenimento, no cinema, no teatro, na moda, na música, na medicina, etc. Na área da educação, na área da religião e na área da família. Para encerrar, nosso próximo slide. Você foi chamado para esta hora. Você é a luz do mundo. Não se coloca um luzeiro debaixo da cama, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem não a você, mas a fonte da sua glória. Então Jesus fala, brilhe a vossa luz. Você tem que se levantar na sala de aula, quando o cara falar sobre a teoria de Darwin, que o homem veio do macaco, você vai abrir em Gênesis e vai dizer, eu tenho um pastor na minha igreja que ele prova na Bíblia que existiu uma espécie humana antes de Adão e que nenhuma espécie pode evoluir em outra espécie. Existe evolução dentro de espécie, mas o macaco não pode virar um homem, um ser humano. Mas o ser humano, dentro da sua própria espécie, pode haver mutação, né? Os seres humanos, os humanos que foram habitar na África, desenvolveram mais melanina. A pele ficou negra por causa da melanina. Os que foram para a Europa ficaram mais brancos. E os que ficaram ali perto do Equador ficaram mais morenos, são os índios. Então existe evolução ou adaptação dentro da própria espécie. Isso o Darwin provou através daqueles pássaros nas diversas ilhas. Pássaro com o bico, né, de papagaio para mastigar sementes, pássaro com o bico comprido para extrair, comer lagarto, tirar pólen, etc. Então há uma evolução e uma adaptação dentro da espécie. Perdeu muita coisa aí. Eu te citei aqui, Laura. Eu estou gravando essa conferência, assim que acabar, eu disponibilizo para você. Depois de termos orado por uma categoria específica, seja ela governo, economia, educação, comunicação, criatividade, religião e família, Deus poderá lhe comissionar. Viu, Ana Gabriela, Ana Júlia, Aninha, Antony, Arthur, Anne, Eloá, Augusto, Caio, Carlinhos, Débora, Carlinhos, Enzo, Gabi, Cário, São Paulo, Laura, Lucas, aí vai. Glória a Deus. Senhor, hoje eu entendo as áreas de influência que o reino de Deus tem que estabelecer, o senhorio de Cristo e os princípios do reino. E aí você vai orar, né, por essas 7 áreas e vai pedir a Deus para te dar sabedoria para você ser um influenciador. Como eu falei, comece a abrir o seu blog, seu canal, seu Instagram. Não precisa falar só da Bíblia não, gente. Citar a Bíblia. Pega lá, pega esse texto aí mesmo que eu falei. Gente, hoje eu aprendi uma coisa maravilhosa para papai. Fala o que está no seu coração. Então, Deus poderá lhe comissionar para ser influência em alguma área específica pela qual estivemos orando. Ele pode lhe comissionar para penetrar nesta área, colocando você numa posição de autoridade, assim como fez com Daniel ou José no Egito. Não tenha dúvida, você pega a história da Bíblia, Satanás sempre se infiltrou na área política. Vamos citar alguns exemplos? A gente estudou o livro de Esther, Mordecai, Esther. Então, houve, né, um projeto e foi promulgada uma lei para que o povo judeu fosse dizimado. E pela oração, é isso que nós temos que fazer, orar, declarar a palavra, a sorte foi mudada. Purim, mudança da sorte. Lembra na reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém? Quando o povo começou a construir os muros de Jerusalém,
um dos ministros do rei chegou para o rei e foi fofocar. Falou, ô rei, se esse povo reconstruir essa cidade maldita, eles vão nos governar. E o rei baixou um decreto que a obra de construção fosse parada. Ou você vai esperar um decreto para as igrejas serem fechadas, ou você vai esperar um decreto para que a gente não possa falar da palavra de Deus nas redes sociais. Já pensou? A gente não vai poder falar que homossexualismo é pecado. E aí? Sua liberdade, Satanás veio para roubar sua liberdade de expressão. Tá ok? Lembra-se, Moisés, Faraó baixou um decreto para matar as crianças, Herodes baixou um decreto. Na época de Jesus, os sumos sacerdotes deram dinheiro, subornaram a população para escolher Barrabás ser livre em vez de Jesus. Olha a influência política na religião. Amém. Eu queria abençoar vocês com essa palavra. Que Deus dê sabedoria a vocês. Para encerrar, eu me lembrei de uma outra coisa. Quando eu digitei no Google 7 áreas de governo, depois de que eu comecei a escrever tudo isso, que eu vi a palavra do John, que eu comecei a ler, comecei a escrever, eu comecei a pesquisar na internet. E aí eu encontrei um pastor americano que tem um livro e ele fala sobre estas 7 áreas de influência. Inclusive, fiquei sabendo que o Jocum é um movimento evangélico, é juventude, não sei o que, para missões. Jocum é feita por um outro americano, que ele tem exatamente isso que eu estou falando para vocês. 7 áreas de influência de uma nação, eles chamam de 7 montes. É impressionante. Inclusive, um dessas pessoas, segundo informação que eu tive, teve acesso à palavra viva. Foram pessoas que andaram ali, não sei qual momento, quem sabe era uma dessas que estavam aqui, né, participando do Cerco da Vitória. Tá? Aí no meu canal do YouTube, preste atenção, no meu canal do YouTube, eu peguei um vídeo, uma pregação de um desses pastores e coloquei na íntegra. Dá uma olhada lá. Né? Dá uma olhada lá. Eles usam o mesmo versículo que o John fala. Deuteronômio e de Apocalipse. Ok? Então, só para dizer que esta visão, agora não é só nós que temos ela. Então, obrigado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, Marinho dirige aí o resto da reunião. Somos um.